Olá, boa noite, como vamos? Vamos entrando, vamos chegando. 18h30 em ponto, hora da nossa live. Oi Milton, como vai? Bem-vindo. Serginho, bem-vindo. Ricardo, bem-vindo. Vamos chegando, vamos entrando. Beatriz, bem-vinda. Nilo, bem-vindo. Em Brasília, 18h30. Carlinhos, como vai? Como vai Monte Verde? Ricardo. Vamos chegando. Quem não entrou, entra. Quem ficou de fora, vem para dentro. Aí, pessoal, vamos usar o foguetinho aí embaixo, o aviãozinho, para chamar a gente para entrar na nossa Era Uma Vez de hoje. Olá, Moacir, bem-vindo. Ah, tá frio em Monte Verde, Carlinhos? Ainda bem. Nix, bem-vindo. Tamo lá, estamos chegando, o pessoal está entrando. Vamos nessa. Então, enquanto não começa, vamos contar. Esse é o Era Uma Vez, nossa live semanal de contação de histórias para adulto, onde vocês, Vanessa, bem-vinda, onde vocês escolhem o tema da semana seguinte. São sempre histórias. Carol, bem-vinda, como vai? São sempre histórias sobre a gastronomia, sobre a culinária, e a nossa ideia, Janete, bem-vinda, e a nossa ideia é estarmos juntos. Luiz, Josafá, bem-vindos, estarmos juntos, conversando, batendo papo, passando o tempo. Sussu, bem-vinda, como vai? A Guiana, bem-vindo. E tá entrando a Etel, tá entrando um monte de gente. Então vamos começar para não roubar muito tempo de vocês, se bem que na quarentena o tempo sobra. O pedido da semana passada era para a gente falar de carnes de segunda. Sônia, bem-vinda. Eu vou falar das carnes de segunda. Mas antes disso, oi Davi, bem-vindo. Antes disso, quero falar um pouco do nosso gado. O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. Nós temos a bagatela de 230 milhões de bois no Brasil. Tem mais boi do que gente nesse país. Basicamente, o nosso gado é zebuíno. 85% do nosso gado é zebuíno, né? Só para vocês entenderem. Os portugueses começaram a trazer bois para o Brasil na época colonial e trouxeram bois de uma raça chamada Caracoa, uma raça portuguesa, que não se adaptou muito bem no Brasil. No século XVIII, trouxeram a raça Nelore, que é uma raça zebuína, uma raça da Índia, né? Característica dessa raça é aquela corcova, que a gente chama de cupim. E ela se adaptou muito bem no Brasil, muito bem. As condições aqui são diferentes, por exemplo, da Argentina, onde os pastos são planos e eles podem criar raças europeias. As raças europeias não se deram muito bem no nosso calor e no tipo de lugar que a gente cria os bois. Por exemplo, o Cerrado, ou na Amazônia. A Amazônia tem 3 bois para cada habitante da Amazônia. Então, o fato do zebuíno ter se adaptado muito bem no Brasil fez com que a gente tivesse esse enorme rebanho. Somos enormes exportadores de carne, mas é muito difícil você comparar a carne do Nelore com a carne do Devon, do Angus, do Hereford, que são carnes, por exemplo, que você encontra na Argentina, no Uruguai, e que efetivamente são mais marmorizadas, a gordura está mais entremeada
Clarinha, bem-vinda, como vai? A gordura está mais entremeada na carne, portanto dá mais sabor. Isso é algo indiscutível. Esse friozinho que está fazendo, aliás, me lembra dois derivados bons da carne, né? Que é o beef steak, o beef tea, desculpe, e o coice de mula. São caldos de carne bem fortes mesmo. Um é servido em taça, o beef tea, ou coice de mula, que foi inventado pelos tropeiros, que era um caldo de carne bem forte, com uma boa dose de cachaça. Parecia efetivamente um coice de mula. E, oi Alina, como vai? Giza, como vai? Parecia efetivamente um coice de mula, espantava o frio. Depois eu ensino vocês a fazerem. Proteína animal tem uma importância muito grande para o ser humano. Primeiro, e antes de mais nada, pelo ferro. Só a proteína animal que tem o que se chama de ferro M. M é HEME. É um ferro que é mais fácil de ser absorvido pelo nosso organismo. Quer dizer, do ferro que a vitamina tem, o nosso organismo absorve de 15% a 35%. Por exemplo, o ferro que tem nos vegetais, no espinafre, no ora pro nobis, o nosso organismo absorve em torno de 5%. Então, essa é a maior importância da proteína. A segunda é o sal. Vamos lembrar que o homem, antes de descobrir o sal, todo o sal que ele obtinha era do consumo de carne, né? Mas enfim, esse hoje em dia já não é um problema mais para o homem. E eu tenho que contar para vocês que existe uma raça no Brasil que foi feita por adaptação aqui, quer dizer, veio o gado caracu, ele foi sendo adaptado lá no Pantanal e resultou num gado que chama pantaneiro cuiabano, que é um gado com carne maravilhosa. São bois de pequena estatura, chifres enormes, o que comercialmente é péssimo, porque, por exemplo, eles têm chifres tão grandes que eles não conseguem ser transportados em trem. E por serem gados de baixa estatura e perna curta, andam pouco. O que é bom para a qualidade da carne, péssimo para os tropeiros que têm que conduzir o gado. Então é um gado que economicamente não se resolveu muito bem, mas tem uma carne maravilhosa, né? Se vocês tiverem a oportunidade de cruzar com a carne do gado pantaneiro, do gado cuiabano, experimentem. Ela é da qualidade do gado europeu, é maravilhosa. Mas estamos aqui para falar de carnes de segundo. Valéria, bem-vinda, quanto tempo! Nossa, que prazer te ver aqui. Carnes de segunda. Para falar das de segunda, eu tenho que falar das de primeira. O que é considerado uma carne de primeira? Alcatra, baby beef, contrafilé, coxão mole, filé mignon, lagarto, maminha, patinho, picanha. Isso tudo são os considerados cortes de primeira. Cortes de segunda: acém, capa de filé, chuleta, costela, coxão duro, fraldinha, músculo dianteiro, que é diferente do músculo, paleta. E carnes de terceira: o músculo, peito e pescoço, ponta de agulha. Entenderam? Guardaram? Não. Usa o aviãozinho aí, convida os amigos para participar. Está crescendo a nossa audiência, estou feliz de ver. Nossa, tem gente para chuchu. Guardaram? Alcatra, baby beef, contrafilé, coxão mole, filé mignon, lagarto, maminha, patinho e picanha. Primeira. Acém, capa de filé, chuleta, costela, coxão duro, fraldinha, músculo dianteiro e paleta. Segunda. Músculo, pescoço e ponta de agulha. Terceira. Guardaram? Viram direitinho? Pois eu vou contar para vocês. Isso não serve para nada. Isso é uma grande besteira. Não existe carne de primeira, carne de segunda e muito menos de terceira. Existe sim preparos de primeira, preparos de segunda e preparos de terceira. Cozinheiros de primeira, de segunda e de terceira. Isso é que existe. Carne, o que tem é dianteiro e traseiro.
mais irrigada, menos irrigada, com mais gordura, menos gordura. Isso é o que existe. A forma como a gente vai prepará-la vai resultar num prato de primeira, num prato de segunda ou num prato de terceira. É assim que a coisa funciona. É óbvio que tem carnes que você tem que prestar atenção. Pega a picanha, por exemplo. A picanha pesa 1,2 kg. Você tem 2 picanhas de 1,2 kg num boi de 500, 600 quilos. É óbvio que ela tem que ser mais cara. Filé mignon, você tem 2 filés mignons de 1,5 kg num boi de 500, 600 quilos. É óbvio que ele tem que ser mais caro. E o que aconteceu foi que, com isso, essas carnes passaram a ser consideradas de primeira. Mas é tudo uma questão puramente mercadológica. Peguemos o exemplo da picanha. A picanha, até final de 60, ela simplesmente não existia no Brasil. Ela não existia no mundo. O que existia é o seguinte, eu vou contar a história para vocês. Na época, a maior exportadora de carne do mundo era a Argentina. E ela exportava um corte do alcatre que incluía a maminha, o baby beef, o alcatre. E ela tirava a parte de baixo, que é picanha e coxão duro. Essa parte de cima formava algo que é conhecido até hoje como cota Hilton, por causa dos hotéis Hilton. Eles compravam esse corte e lá eles abriam o corte em baby beef, em maminha, a seu bel prazer. Pois bem, um grande açougueiro brasileiro descobriu isso, testou a picanha, percebeu que ela tinha um sabor maravilhoso, né? Agora, como eu disse, quer dizer, se vocês pegarem a quantidade de picanha que a gente come num fim de semana no Brasil, não tem boi no Brasil para dar tudo isso. São 2,4 kg por bovino, né? Para sei lá quantos milhões de gente comendo picanha todo fim de semana, toda semana. E aí, esse nosso amigo descobre que na Argentina isso era considerado carne de terceira e começa a trazer a picanha da Argentina, né? Que quase que ele pagava nada por ela. E nós nos acostumamos inicialmente com a picanha argentina, que é de gado Hereford, que é uma picanha macia. É óbvio que a picanha zebuína não tem a mesma textura, ela é bem mais dura, né? E foi assim, então, diga-se de passagem, picanha é o nome daquela vara de empurrar boi que tem uma ponta que pica o boi para ele andar. Isso em espanhol chama picanha. E por que chama assim? Porque eles cutucam o boi exatamente no lugar onde está a picanha. Aliás, depois que a picanha assumiu o valor que ela assumiu, passaram a cutucar o boi em outro lugar, né? Aliás, aquele lugar é onde cutucava o boi, aquele lugar é quando o cara vinha com o ferro quente para marcar o boi, é onde batia o ferro, e de repente descobriram que ali tinha uma coisa preciosíssima. Então, até o lugar de marcar o boi mudou por causa da picanha. Mas vocês veem que é uma questão muito mais comercial. Ô Anderson, como vai? Anderson Clayton, meu mestre, meu master de internet, o homem que cuida das lives, que cuida das nossas postagens, um cara incrível, recomendo para vocês. Minhas postagens, meu canal no YouTube, meu podcast, tudo isso quem cuida é esse moço que acabou de entrar aí, o Anderson, cara incrível, né? Sem ele nada disso aqui estava acontecendo. Muito bem, entendemos? Não tem carne de primeira, segunda e terceira. Tem carne de dianteiro e carne de traseiro, carne mais irrigada e carne menos irrigada, carne com mais gordura e menos gordura. É óbvio que a carne mais irrigada, com um pouco mais de gordura, de um boi que se movimenta um pouco menos, vai ser muito mais macia. O limite desse raciocínio é essa raça japonesa Wagyu,
né, que o boi não se alimenta, não se movimenta, perdão. Eu diria que é até uma maldade o que se faz com o boi. Ele não se movimenta, né? Ele fica parado, é massageado, dizem que toma massagem, ouve música clássica e tem uma carne totalmente marmorizada, totalmente entremeada de gordura e de um sabor espetacular, mas à custa de se maltratar um animal, de criar ele parado, né? Entendido? Não tem carne de primeira, segunda e terceira. Tem cozinheiro de primeira, segunda e terceira. Bom, feito isso, falado isso, eu vou contar um pouquinho, para vocês desses cortes e ver o que a gente pode fazer. Sim, Carlinhos, a picanha maturata argentina era muito procurada, né? Quando os Wessel começaram a desenvolver o processo de maturação da carne, a vida mudou, né? E hoje a gente chegou nesses lugares chiquérrimos que maturam a carne e te servem na hora. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo dianteiro e por um dos maiores cortes que o boi tem, o acém. O acém é uma peça de carne de 15 quilos, está no dianteiro do boi, na parte dianteira do boi. É uma carne que em inglês é chamada de chuck steak. E em alguns lugares do Brasil o acém é chamado de agulha também. Oi, Tiago, como vai? Bem-vindo. A vida inteira a gente pensava que acém era para ser comido picado, moído, né? Só para vocês saberem, dessa enorme peça de 15 quilos, saem 10 cortes diferentes de carne, alguns recentes, modernosos, mas alguns clássicos, né? Short rib americano, né? Que não é mais nada do que o miolo do acém com osso. O acém corre encostado na costela, tira-se a carne com o osso, né? Ele é cerrado entre a terceira e a quinta vértebra, que é onde tem mais qualidade, e é mais um acepipe o short rib, para um churrasco. E aí você tem o prime steak, que é bem recente e que é também conhecido como acém do meio, que na verdade é o short rib sem osso. Uma carne maravilhosa para grelhar, mas maravilhosa. É uma coisa assim única. Recomendo. E fora isso, o acém moído é uma boa carne, o acém picado para cozida é uma boa carne, mas não vamos esquecer que tem cortes do acém que se equiparam às melhores carnes para grelha. É simplesmente espetacular. Outro corte de dianteiro é a capa de filé, também conhecido como surtum, né? Ele está na ponta final do contrafilé, ele está meio no meio do boi, é meio na frente, meio atrás. O problema da capa de filé é que ela tem muito nervo e muita gordura. É uma carne extremamente saborosa, mas dificílima de trabalhar, mas dificílima. Alina, você está perguntando da capa de filé, se serve para hambúrguer? Se for isso, serve sim. A capa de filé habitualmente é vendida pelos açougueiros já moída, porque ela é tão difícil de trabalhar, que só se vende moída. Você pergunta do acém. Veja, o acém ele não tem muita gordura, então para o hambúrguer você vai ter que acrescentar um peso de gordura no hambúrguer. É uma carne saborosa, dá um bom hambúrguer, mas você tem que acrescentar. Lembra que um bom hambúrguer, se ele não tiver entre 20% e 25% de gordura, ele não vai ser um bom hambúrguer. Então, se você for fazer de acém, você vai ter que se preocupar com isso.
Vamos passar para uma outra carne que estava na lista de segunda e que é um absurdo, a chuleta, que os ingleses, os americanos, a língua inglesa chama de ribeye, ou bisteca, ou carré, né? Não é mais nada que o contrafilé com osso. Quer dizer, quando se desmonta o boi, você pode tirar o contrafilé como peça de carne, que é uma peça de até uns 5 quilos, né? Ou você pode tirar o cachaço junto, ele vai sair todo como osso, e aí você vai fatiando ele ao contrário, sai a chuleta. Gente, é uma carne maravilhosa, né? Assim, uma chuleta no churrasco, sabe por que ela chama chuleta? Na verdade, isso vem do espanhol cotoleta. E principalmente no sul do Brasil, era a carne preferida dos caminhoneiros. Eles paravam em algum lugar, o cara punha lá as bistecas, o carré ou a chuleta na brasa e o caminhoneiro passava no peito, né? Então do cotoleta virou chuleta. Mas no fundo é contrafilé, e é contrafilé com osso. Toda a carne encostada no osso tem mais sabor, a gente sabe disso. A chuleta, quer dizer, chamar a chuleta de carne de segunda é uma ofensa ao boi, é uma ofensa à mãe do boi, né? Outra carne considerada de segunda é a costela. Gente, simplesmente o corte mais saboroso do boi. Não tem carne mais saborosa, no boi do que a costela. Uma costela tratada com dignidade e respeito, que costela também tem uma. Ela não admite desaforo, né? Qual a diferença dos chuleáveis da chuletinha? Eu honestamente não sei o que é chuleável, mas se você me explicar, talvez eu possa tentar te dizer. Mas voltando à costela. Costela não admite desaforo. Tá sempre no alto na churrasqueira, fogo lento, calor, ela pode ir com calor seco, ela tem bastante gordura, não precisa de calor úmido, mas tem que cuidar. Você tem que pensar que a costela, ela na verdade tem vários tipos de costela. Tem a costela de ripa, que é a parte de cima da costela, que está mais encostada na coluna do boi, tem os ossos largos, né? E tem a ponta de agulha, a costela minga, que é a parte de baixo, onde os ossos vão afinando. Tem ossos bem mais finos, mas também tem um pouquinho mais de cartilagem. Tiago, o outro Tiago, o amigo do Tiago, bem-vindo. Em Monte Verde você tem um casal de pessoas adoráveis, o Tiago e o Tiago. São dois caras fantásticos, adoro os dois. Um é chefe, o outro é meio chefe e faz de tudo. É uma das pessoas mais habilidosas que eu já cruzei na vida. Enfim, voltando aqui. Costela não admite desaforo, quer dizer, tem que ter calma, tem que ter jeito, e essa é uma daquelas que um cozinheiro de segunda faz um prato de terceira. Os judeus têm um prato muito antigo com a costela que chama spondre, que é a costela cozida em fogo baixíssimo por horas e horas, né? E isso dá assim um cozido vai tomate, vai cenoura, um monte de vegetais, e aí se come aquela costela encharcada, soltando do osso. Oh, meu Deus! Que carne é boa para fazer um bom hambúrguer? Para mim, a melhor carne para fazer um hambúrguer é fraldinha, respondendo a pergunta da Beatriz. Mas nós vamos chegar lá, tá? Entendido? Temos um corte da costela, que é a costela de tira, que você pega a parte dianteira da minga, onde os ossos são menores, e corta na transversal, dando tiras de costela. É um assado saborosíssimo, delicioso.
O Cauã diz assim: eu prefiro o peito com 25% de gordura. É verdade, também dá um belo hambúrguer. Nós vamos falar do peito já, Cauã. Colchão duro, uma peça de 4 a 5 quilos, conhecida como gooseneck, ou bottom round, ou chão de fora, ou ponta da alcatre, porque ele é bem o fim da alcatre, quer dizer, vem a alcatre, tem um pedacinho que é picanha, o colchão duro, e o finzinho dela que é a picanha. Aliás, falando de picanha, você pega a picanha, ela é um triângulo, né? Partindo da pontinha dela para baixo, você vai contar 3 veias. Da terceira veia para baixo é colchão duro. Ou seja, picanha de mais de 1,2 kg tem colchão duro nela. Claro, o boi pode ser um pouco maior, um pouco menor, pode ser 1,4 kg, chega até 1,5 kg. Na média, picanha de mais de 1,2 kg, você vai ter um pedaço de colchão duro junto. É um problema? Pode ser um problema, né? Uma picanha é 1,2 kg. E é simples, você olha, é visual, vem da ponta, você vai ver 3 marcas de veia. A partir da terceira é colchão duro. Outro crime que se comete nessa classificação absurda: considerar a fraldinha a carne de segunda. Fraldinha é de primeiríssima, né? Fraldinha é uma das coisas mais gostosas que existe nesse mundo de Deus. É uma carne de fibras muito longas, portanto tem que ter um cuidado com ela. Ela tem uma membrana que você tem que retirar, se o açougue já não retirou para você, mas ela tem a proporção exata de gordura, por isso excelente para fazer hambúrguer, e um sabor único. É uma carne chata, fina, e muito cuidado, ela é comprida, né? E as fibras estão nesse sentido. Então, você faz uma carne comprida, a nossa tendência é cortar aqui, completamente errado. A fraldinha se corta assim, porque as fibras estão nesse sentido. E você tem que cortar a 90 graus das fibras. Então, fraldinha, uma vez assada, é cortada no comprimento, não na largura. Já vi muita gente, já vi churrascaria fazer essa besteira. E é uma pena, porque é uma carne maravilhosa. Dica para vocês: quem assistiu o Nós na Cozinha domingo aprendeu comigo a fazer um Bloody Mary. Faça um Bloody Mary, a nossa receitinha de domingo passado. Pega um pedaço de fraldinha, põe ele para marinar no Bloody Mary. É isso aí, no Bloody Mary. E aí, churrasqueira, vão comer um churrasco de fraldinha como vocês nunca comeram. Só um Bloody Mary, bem temperadinho, marina a fraldinha nele e vocês vão ver que delícia. Músculo dianteiro, ele é bem diferente daquilo que a gente chama de músculo, né? Agora, é um dos cortes mais saudáveis do boi, se não for o mais saudável. Quase zero de gordura, um monte de colágeno. Agora, estamos falando de uma carne que tem colágeno, tem pouca gordura. Isso quer dizer, para cozinhar você precisa de calor úmido. Na verdade, você precisa cozer em água, em ambiente úmido, e por muito tempo. Agora, um cozidinho de músculo em cubo com laranja e vinho tinto, não tem coisa igual. Cozidinho de músculo, deixa aquele molho engrossar, faz um arrozinho, uma farofinha e corre para o abraço. Vamos falar da paleta agora. A paleta, no fundo, é a coxa do boi, né? Dali, nas patas dianteiras do boi, você tira a paleta. A paleta, na verdade, você tem 3 cortes ali: o raquete, peixinho e o miolo da paleta.
São 3 cortes pequenos, que a paleta é um corte pequeno já, e você ainda divide em 3. Óbvio, você está falando da perna, da pata do boi, é uma área que se mexe, que movimenta muito. Precisa de bastante cozimento ou de pré-cozimento e depois grelha, né? Mas são 3 carnes saborosíssimas. Serve para bife? Obviamente não serve para bife. É cozidos e assados. Então, olha, recomendo. Notadamente o peixinho é um cortezinho danado de bom. Mas danado de bom. A paleta é outro daqueles cortes super desvalorizados, né? E que os açougueiros modernos souberam valorizar. E como souberam valorizar, né? Aí você tem o músculo. Gente, qualquer pedaço do boi é um músculo, mas tem aquele pedaço que a gente conhece como músculo mesmo, de novo. Pouquíssima gordura, ele tem uma alta concentração de vitamina B12, é muito recomendado o caldo de músculo para criança. E aí vamos lá. Voltando agora lá ao comecinho do nosso papo, que a gente falou do beef tea ou do coice de mula. Você vai pegar uma panela, vai pôr cenoura, vai pôr salsão, vai pôr um amarrado de cheiro verde, pode pôr uns cravinhos, pode pôr uns grãos de pimenta do reino, pode ralar um pouquinho de noz moscada, enfim, uns pedaços de salsão. Põe tudo isso, água e toca cozinhar. Numa assadeira, você vai pôr cebola, cenoura, um pedaço de músculo e um osso de costela. Sem sal, sem nada, forno. Quando a cebola e a cenoura amolecerem, você tira, joga na panela. Quando o pedaço de músculo e o osso de costela estiverem queimadinhos por fora, você tira e joga na panela. Baixa o fogo, pega uma garrafa de vinho, pega um bom livro e cozinha aquilo por umas 3, 4 horas. Você vai ter um caldo de carne sensacional. Coa aquilo, o músculo você pode desfiar e fazer uma deliciosa salada, né? Uma salada de músculo desfiado é coisa... Oi, Malu, como vai? Bem-vinda. Ô, Silvia, que prazer em te ver. Que ótimo te ver por aqui. Uma salada de músculo desfiado com cebola roxa, um tomatinho picado pequenininho, um tempero de mostarda, vinho tinto, sal e pimenta do reino, um azeitinho, Deus do céu, né? Pronto. Agora vocês aprenderam a fazer o caldo, tá com o caldo bem concentrado mesmo. Se servir numa xícara de chá, é beef tea. Se você puser num copinho, completar com uma dose de cachaça e umas gotas de pimenta, vira um coice de mula e você tá com 2 receitinhas para esse frio que vão te salvar de morrer congelado. Continuando nos cortes, pescoço e peito, a parte da frente do boi. Tem o pescoço, um corte de 3 a 4 quilos, 2 a 3 quilos, e o peito, que é um corte de 2,5 kg por aí. São carnes, de novo, deliciosas, altamente fibrosas, fibras longuíssimas, exigem longo cozimento, né? Excelentes para defumar. Gente, pastrame é peito de boi, temperado, cozido e defumado. Quer dizer, quer coisa mais gostosa que um pastrame? E aí vai chamar o peito de carne de terceira? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. O que seria do pastrame se não fosse o peito do boi, né? É uma carne maravilhosa. E vou falar mais. Um corte menor de peito, muito bem temperado com vinho tinto e outros temperos, assado em fogo não muito alto, você assa ele embrulhado, nos 10 minutos finais desembrulha para ele tostar,
É uma carne maravilhosa. E já que a gente está nessa sessão do boi, a gente não pode deixar de falar do cupim, né? O cupim é um corte quase que só brasileiro, porque na Índia os bois não são consumidos, né? É uma característica do gado zebuíno, e não essas besteiras que... Gente, o cupim do boi é igual a corcova do camelo. É um lugar onde o animal reserva gordura, né? É entremeada na carne, mas basicamente gordura, para os períodos em que ele não tiver comida, ele vai consumir aquela gordura. Assim como o animal homem reserva gordura ao redor do estômago, o camelo e o boi zebuíno reservam isso na corcova. É um corte de carne maravilhoso para churrasco, é uma carne apetitosíssima, é um atentado ao colesterol, não resta dúvida, mas de extremo sabor, principalmente se for bem tratado. É outra carne que não admite desaforo. Embrulha no celofane 4, 5 voltas, põe lá no alto da churrasqueira, 2, 3, 4 horas, baixa para queimar e serve. Ou você cozinha o cupim na panela de pressão com cebola, temperos e tal, e finaliza ele na churrasqueira. Não tem vergonha nenhuma nisso. Não tem vergonha não. Um cupim é uma carne de primeiríssima. Eu faço uma receita em que eu faço o cupim com molho de vinho tinto, né? Como aquelas carnes ao barolo italianas. Fica delicioso. Não tem carne igual. Mas não tem carne igual mesmo. É gorduroso? É. Agora, sabe, temos a informar que um dia desses todos morreremos. Então, vamos aproveitar um pouco a vida. Falamos dos cortes de segunda e terceira. Mas eu queria falar de mais algumas coisas com vocês. Nós brasileiros somos péssimos comedores de miúdo, seja de vaca, seja de frango, e os miúdos são muito saborosos. Eu não vou entrar a falar de rim e testículos, mas tem 3 coisinhas do boi que eu gostaria de não esquecer e comentar com vocês. O miolo. Quando eu era pequeno, na minha casa tinha, com alguma regularidade, miolo de boi à milanesa, né? O miolo do boi é um corte de mais ou menos meio quilo, 700 gramas, né? Pequeno. Como o nosso cérebro, né? Ele é 5% do nosso corpo e consome 20% da nossa energia. Isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Mas o fato é que a gente tinha miolo à milanesa. E a minha avó dizia, principalmente quando a gente saiu do primário, entrou no ginásio, ela dizia assim: você vai aprender aritmética, você precisa comer muito miolo. O miolo é uma carne difícil de tratar. Você tem que lavar, tem que retirar membranas e veias externas. Aí você deixa ele na água bem gelada ou com pedras de gelo por 1 hora para ele contrair, né? Aí você vai trabalhar. Fora do Brasil, tem uma receita clássica, né? Que ele se grelha o miolo na manteiga e se serve ele com molho de manteiga noisette, quer dizer, a manteiga escurecida com alcaparra e limão. E na Inglaterra, os ingleses, com o seu mau gosto culinário característico, usam o miolo para recheio de torta. Óbvio que uma das coisas que fez o consumo de miolo ir quase a zero, foi a doença da vaca louca, né? Isso fez os humanos correrem da carne e em especial do miolo. E hoje praticamente não se consome mais miolo no mundo. E é uma delícia. Você tem razão, Gleice.
Miolo à milanesa, teu pai fazia, é maravilhoso. Eu também em casa comia muito. Só para contar para vocês, os índios ali do centro do Brasil, do Pantanal, do Cerrado, eles faziam a cabeça inteira da vaca moqueada, né? Quer dizer, faz o fogo, faz um varal por cima do fogo, põe a cabeça e aquilo fica cozinhando na brasa por um tempão, e aí eles comiam o miolo. Isso era uma receita dos índios do Cerrado. Uma carne que nós conhecemos através da Argentina e do Uruguai é o matambre. O matambre é uma tira de carne que fica entre o couro e a costela. Ela é bem fininha, mas bem fininha mesmo. Ela é comprida e estreita. Matambre, obviamente, é uma contração do espanhol mata hambre, mata fome, né? E o que é um corte bem fibroso, portanto demanda calor úmido. O que os argentinos fazem, e eu recomendo a vocês que façam, porque é uma delícia. Você abre o matambre, põe fatias de bacon, de toicinho, põe cenoura picada, cebola picada, salsinha picada, né? Vai pondo coisas que te agradam, temperos agradáveis, pode pôr salsão. Aí cozinha uns 3 ovos duros, vai enrolando aquilo como se fosse um rocambole, põe os ovos duros no meio, enrola, amarra com barbante, pá, pá. Nini, bem-vindo, que prazer em te ver por aqui, olá. Amarra tudo, deixa numa vinha d'alhos de vinho, vinha d'alhos, é vinho, alho e sal. Deixa ele por uma noite, e aí embrulha em alumínio, leva para assar, forno médio, pode ser 2 horas, 2 a 3 horas, 2 horas com certeza. E obviamente nos últimos 10, 15 minutos você tira para ele bronzear. Primeiro, você vai gastar R$0. O matambre é vendido a nada. É um prato saborosíssimo. Na Argentina e no Uruguai, os bares têm o matambre portinho, eles vão cortando fatias e fazem sanduíche de matambre. É uma delícia, uma delícia. Carlinhos pergunta do coração. Como eu falei, eu não pretendia falar de miúdos, mas o coração se cozinha. O coração se usa muito para fazer ração de cachorro, ração... agora, é um músculo, é duro que nem o diabo, você precisa cozinhar por muitas horas, né? Como todo miúdo, o grande problema dele nem é o colesterol, é o ácido úrico, né? E não é um sabor excepcional, mas, enfim, cozinha-se. Se usa muito para fazer ração para cachorro, comida para animais. Quero falar da mojeca. Se pronuncia mojeca, se escreve moleja, M-O-L-L-E-J-A, mas se pronuncia mojeca, que em inglês é sweetbread. É a glândula timo do boi ou pâncreas. Os dois se chamam mojecas, né? Os argentinos fazem um churrasco de mojeca, que é uma coisa assim dele. Por quê? Por ser uma glândula, ela tem um envoltório de gordura para protegê-la. Ela é muito difícil de trabalhar. Você tem que pegar, tem que tirar a membrana externa, lavar, escorrer por 1 hora. Aí você vai deixar em água gelada por outra hora. E aí vai assar com sal grosso e limão. Mais nada. É uma delícia. Agora, a mojeca, ela, como é uma glândula, ela deteriora muito rápido. Você tem que comprar e saber de quem você está comprando para que isso não dê problema na tua vida. Vamos a mais um pedacinho do boi, a língua. Gente, a língua é algo assim que causa comoção geral. Língua é meio como coentro, ou você adora ou você detesta, não tem meio termo. Só que tem um detalhe,
é a textura de carne mais incrível que existe. Mais incrível que existe. Não conheço uma carne com uma textura tão incrível como a língua. O preparo é complicado, você tem que fazer 2 cozimentos. Você pega a língua, lava ela, raspa ela, cozinha, tira do fogo, deixa esfriar, retira a casca externa e aí você vai trabalhar a língua. Normalmente ela é feita num belo molho grosso, à base de vinho e legumes. Existe um restaurante na Vila Mariana, é um bistrozinho italiano chamado Zino, que na minha opinião faz uma das melhores línguas de São Paulo. E obviamente tem a língua defumada, quer dizer, o que seriam das delis de Nova York se não fosse o corned beef, o pastrame e a língua defumada. Eles são a base de todos os sanduíches das delis de Nova York. Uma língua defumada, fatiada, fininha, mas é assim, talvez o frio que eu mais adoro na minha vida. Eu adoro comer frios. E a língua defumada, cortada bem fininha, não tem igual. Aí, povo, manda o foguetinho pros amigos, vamos convidar mais gente. Manda uns coraçãozinhos para saber que vocês estão gostando, né? Ou manda umas palmadas para saber que vocês não estão gostando. Vamos falar de mais uns pedacinhos do boi. Pé de boi, né? O mocotó, ou a mão de vaca. Pô, é uma coisa do outro mundo, do outro mundo. Quem nunca comeu um mocotó, uma mocofava, puxa vida, é um negócio delicioso, mas delicioso. Ah, mas é muito gorduroso. Não é gorduroso, aquilo não... Tem gordura? Tem gordura. Mas a boa parte daquilo são colágenos, não é gordura. E um sabor incrível. Agora, é aquela cozinha de paciência. Você cozinha por horas, por noites, né? Até aquilo ficar gostoso. Rabada. Posso matar por uma rabada. Adoro aquela rabada bem temperada, feita no vinho tinto, cozida lentamente com pedaços de cenoura. E quando aquilo está no fim, você pega um maço de agrião fresquinho, agrião novinho, segura o cabinho com a mão e mergulha ele naquele caldo da rabada, solta e direto para a mesa. Meu Deus do céu! Aquilo com molho de pimenta, uma cerveja gelada, é simplesmente mortal. Mortal. Outro corte trabalhoso, tem que ser muito bem limpo, tem que ser comprado de fornecedor de confiança. Mas uma rabada bem feita é prato para ninguém pôr defeito. Dobradinha ou tripa. Vou contar uma história. Dom Henrique o Venturoso, rei de Portugal, em 1415, tomada de Ceuta, requisita toda a carne que tinha na cidade do Porto, salga essa carne e embarca nos navios que iam para a África. Sobrou ao pessoal do Porto o estômago do boi. E eles não tiveram dúvida. Limparam o estômago, a tripa é complicadérrimo, você tem que pegar sal, pôr em meio limão, esfregar aquilo, lavar, pôr sal em outro meio limão, esfregar aquilo, fazer o primeiro cozimento, tirar, esfregar o segundo. Ele vai estar pronto no fim do terceiro cozimento. Aí você pode usar a rabada e fazer a rabada, a dobradinha, e fazer a dobradinha à nossa moda, ou a tripa à moda do Porto. Bom, para que vocês tenham uma ideia, o gentílico da cidade do Porto é tripeiro, né? Por causa dessa aventura aqui de Dom Henrique. A gente tem uma derivada da rabada, que é a buchada de bode no Nordeste, que é o estômago do boi, recheado com as entranhas brancas, né? Porque as entranhas vermelhas, o coração, o rim, o fígado,
Elas formam um outro prato no Nordeste, chama sarrabulho. Aí recheia isso, completa com farinha, costura o estômago, cozinha longamente, lentamente, fatia e serve. Buchada a gente só come na casa de quem a gente confia muito, porque a chance de dar caca é enorme. Mas é uma carne, é um prato interessante, muito parecido com o haggis escocês, né? Que é o estômago recheado. Bom, gente, está dando a 1 hora que o Insta nos permite. Eu espero ter coberto o que vocês sugeriram. Vocês falaram em cortes de segunda. Eu espero ter mostrado para vocês que não existem cortes de segunda e terceira. O que existem o que existe é cozinheiro de segunda e de terceira, preparo de segunda e terceira. Se você souber fazer a carne, ela sempre será de primeira. Carnes de segunda e terceira dão pratos de primeira. Depende de você, só depende de você. Eu espero que vocês tenham gostado. Hora de vocês sugerirem o nosso tema. Se vocês não tiverem nenhuma sugestão, eu vou vir com uma história. E aproveito para convidá-los para o Nós na Cozinha nesse domingo. Todo domingo, às 11 horas, a gente prepara um brunch para o pessoal que está em casa. E vamos cozinhar junto. Terminando a nossa live aqui, eu vou publicar a nossa lista de ingredientes para vocês separarem, adquirirem e juntos, às 11 horas, prepararmos o brunch. Até agora nós fizemos brunches americanos. Esse domingo nós vamos fazer um brunch inglês. O prato vai ser um Welsh Rarebits, uma delicadíssima receita do século XVIII, famosíssima no século XIX, no começo do século XX. Era um dos pratos mais pedidos, por exemplo, nos cafés da manhã do Titanic. Vocês vão ver como é. E a bebida vai ser um Cucumber Collins. Collins são aquelas bebidas que levam cítricos e água gasosa. E nós vamos enfiar um pepino nessa história, aí vocês vão ver como. Então, Welsh Rarebits e Cucumber Collins no nosso brunch desse domingo às 11, convido vocês. Se ninguém tem uma ótima sugestão para a nossa live da semana que vem, vou preparar uma história bem gostosa para contar para vocês. Se alguém tiver uma sugestão, é hora de dar, é agora. Alguém sugere? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém tem dúvidas? Alguém tem comentários? Alguém quer acrescentar? Alguém quer retirar? Quem não colocou, coloca. Ok. Preparo uma história bem gostosa e a gente na semana que vem vou contar uma boa história culinária para vocês. Temos uma sugestão: ovos, risotos. Podemos andar por aí. Tá joia. Deixa comigo que eu vou preparar alguma coisa. Sopas para o inverno. Esse é, né? Velho ditado judaico: Deus só dá sopa para quem não tem dente. Vamos lá, vou pensar. Muito obrigado pelas sugestões. Tivemos uma audiência fantástica, mais uma vez, muito obrigado. Só vale a pena a gente estudar e se dedicar tanto quando tem uns loucos que nem vocês para ouvir a gente. Muito obrigado. Até domingo no Nós na Cozinha e quarta que vem com mais um Era Uma Vez. Beijo para vocês. Fiquem em casa. Fiquem com saúde. Tchau. Fui.